cheguei aqui na Vara da Infância Central, assumi como titular em maio de 2017, o programa já estava em andamento, né? Ainda era bastante no princípio, iniciou, na verdade, com minha colega anteriormente, em meados de 2016, e eu tomei conhecimento, então, né, dessa forma de acolhimento que até então era desconhecida por mim na prática, né, apenas na letra do ECA. E fui tendo cada vez mais, né, contato e experiências positivas com relação ao programa. Na verdade, eu acho que nós vamos nos encantando até com o programa, na medida em que vamos tendo o retorno das crianças, né? Então, tanto aqueles processos em que há um bem-sucedido retorno familiar, não é? Em virtude, muitas vezes, desse trabalho tão cuidadoso, tão criterioso que é feito com as famílias, pelos técnicos do Instituto Fazendo História, como também naqueles casos em que as crianças são encaminhadas para adoção, que não é possível esse retorno, mas que de qualquer forma percebemos que há um trabalho muito bem feito com essas famílias, é um trabalho muito cuidadoso, em que se encerra um ciclo. Então as crianças parece que vão também para suas novas famílias mais plenas, né, com as histórias bem resolvidas. E passamos a ver nitidamente, a ter o retorno até daquelas pessoas, de como aqueles, às vezes bebês, às vezes não tão bebês, estão muito mais estimulados, né? Então, aquelas crianças que voltam de um acolhimento familiar, visivelmente apresentam uma vivacidade diferente, uma interação diferente com os adultos, uma expressão diferente. Então, esse retorno nos traz, assim, faz todo sentido e nos faz querer, né, cada vez mais acolhimentos familiares, né? E a gente vê que faz muita diferença na vida das crianças que estão nos SAICAS e que estão nas famílias acolhedoras, né? Porque esse contato pessoal, né, de ter um abraço, de ter colo, de ter carinho, isso a gente só encontra na família e na família acolhedora. Porque o SAICA, por melhor que seja, por mais organizado, tudo é impossível num volume de crianças ele ter essa convivência, né, familiar, de conhecer o núcleo familiar, né? Eu acho que no primeiro momento, o receio natural que nós temos, né, vem muito daquele mito de que, nossa, como alguém que acolhe um bebê depois ter condições de devolver este bebê, né, naquele mito de que, nossa, vou me apegar ao bebê e não vou querer devolver. E aí vamos percebendo, a partir do momento em que aquelas famílias são tão bem preparadas e tão acompanhadas, que o intuito das famílias em acolher e cuidar de um bebê é realmente o de cuidar, né? Não há um intuito, um desejo de ser pai ou mãe daquela criança. É como se me disseram, você aceitaria cuidar, né, de um bebê de um vizinho seu, ou de um sobrinho, ou enfim, de um primo, até que aquela família possa se recuperar e ter aquele bebê de volta. Então, a partir desse momento, é como se tivesse um clique, né, de entender, bom, de fato, se as famílias estão preparadas, as famílias são famílias bem escolhidas, né, bem resolvidas com relação a isso, o cuidado ele se dá de uma outra forma, de uma outra natureza, não é? É possível cuidar de uma criança, amá-la e criar vínculos, sem com isso enxergar aquela criança como um filho, como uma filha. São coisas muito diferentes. Tinha uma questão que era, a gente teria que entregar a guarda de crianças, né, em acolhimento, em vez de ir para um serviço de acolhimento institucional, teria que ir para uma família que esse serviço dizia que ia selecionar, ia preparar, ia capacitar, né? E que a gente falava, meu Deus, isso o corpo técnico, né? Mas espera aí, vai entregar para uma família, né? E assim, vai dar a guarda, porque tinha que dar a guarda, né? Então vai dar a guarda e se de repente essa família foge com essa criança. Aí a outra questão que nós tínhamos, e era realmente bem do setor técnico, né? E se essa criança se apegar a essa família, né? Como é que vai ser depois essa passagem? Porque a gente entendia que no acolhimento institucional o afeto ele fica meio difuso, então não tem aquele apego, não tem aquele, né, aquele envolvimento emocional tão forte. E a gente pensa numa família, é claro que essa criança vai se vincular. E é um bebê, ele não entende, então ele vai entender que aquilo, né, eles são pai, mãe, como é que a gente depois rompe isso e depois entrega ou para uma família adotiva ou mesmo para a família de origem dele. Então a gente teve vários questionamentos em relação a isso, né, como seria esse rompimento de vínculos, muito medo em relação a isso, né, mas a gente resolveu experimentar. A mim me deu muita segurança como juíza de saber exatamente onde estava aquela criança sendo inserida, né?
na medida em que já é tão difícil, como juiz, você aplicar uma medida de acolhimento, que é uma medida de proteção, e você ter a certeza e a segurança de que você está dando o melhor acolhimento para aquela criança, de que aquela criança estará inserida numa família que vai estimulá-la de todas as formas, em suas potencialidades, e vai criar com ela vínculos, né, para que ela possa retornar, seja para o seu lar, seja para uma família substituta, muito mais inteira, né, muito mais plena nas suas capacidades. Acho que é fundamental, né? Uma parceria muito próxima, né, da vara com o serviço de acolhimento, qualquer que seja, em especial o serviço de acolhimento familiar, né? Então, acho que a gente tem aqui uma abertura muito grande, então a equipe técnica sempre vai ter um psicólogo, um assistente social para cada caso, para cada criança nossa, né? E que está sempre à disposição para discutir os casos com o serviço de família acolhedora, né? Então, a gente está a qualquer momento, a gente troca o WhatsApp, a gente tem um e-mail, a gente tem ali muita proximidade, porque a gente confia muito nesse serviço. E a gente sabe que esse serviço só vai funcionar numa confiança mútua, porque eu acho que aqui, para o judiciário poder entregar, né, crianças com guarda para uma família acolhedora, eu acho que você tem que estar muito próximo do serviço. É também dessa forma que a gente garante e tem segurança, né, de que tudo vai dar certo, né? Eu acho que a gente espera que o serviço de famílias acolhedoras esteja muito próximo das famílias, né? Mas também a gente entende que o judiciário tem que estar muito perto dos serviços de acolhimento para que os acolhimentos funcionem. Isso indiscriminadamente, seja de famílias, né, ou seja de acolhimentos institucionais. Ao longo desses pouco mais de 5 anos e meio, a gente teria diversos casos para relatar, de histórias assim lindas com relação ao acolhimento familiar. De retornos às famílias de origem, né, de o cuidado com que essas famílias foram trabalhadas e puderam receber essas crianças. Mas um em particular é um caso que não sai da cabeça, que é um caso ainda mais antigo, de uma criança que é muito prematura e que foi recebida com muitas deficiências, né? E a dedicação desse casal, né, dessa família acolhedora nos cuidados diários com essa criança, médicos, acompanhamento, né, nos provas clínicas diariamente. E aquela criança, após 1 ano e meio de acolhimento, ela recebeu uma transformação que, ao relato que eu recebi, nem os médicos acreditavam que era possível, né? Que eu tenho absoluta convicção que só foi possível porque ela estava acolhida no seio de uma família que se dedicava, assim, realmente com todo amor àquela criança e que permitiu a superação de diversas questões, né, o desenvolvimento daquela criança enorme. Então esse caso ficou muito marcado para mim, né? Até o relato deles que eu ouvi nesse primeiro encontro, o casal dizia que eles acordavam de 15 em 15 minutos durante a noite para cuidar daquela criança, porque era uma criança que foi tão submetida a procedimentos médicos, né, a ser picada, que ela tinha muito receio ao toque, ela tinha um sono muito agitado. E passo a passo, como eles foram vencendo isso, né, até aquela criança conseguir ter uma noite de sono e todos os outros desenvolvimentos que vieram com isso. Então, acho que esse relato, assim, ele resume de uma forma, assim, incrível o que foi o trabalho de uma família acolhedora e a diferença que eles fizeram na vida daquela criança para sempre. O que faz a diferença é esse apego, né? O vínculo, o tal vínculo que a gente tinha muito medo de que se estabelecesse e que depois a gente ia ter esse rompimento, né? E aí a gente foi entendendo que qualquer acolhimento de qualquer criança precisa de vínculo para você se desenvolver, para essa criança florescer, para ela acreditar no mundo, para ela acreditar nas coisas e para ela ter aquele brilho. É importante a gente levar isso para a comunidade, mostrar como isso faz diferença na vida das crianças, né? E como você fazer parte de uma família acolhedora, como você vai ajudar a sociedade que a gente vive, né? Então, o papel do Ministério Público é muito importante nesse sentido, porque ninguém gosta, a gente não entra com ação nenhuma de busca e apreensão para levar a criança para abrigo porque gosta ou para a família acolhedora porque gosta. A gente faz isso porque realmente a gente não tem mais, às vezes não tem o que fazer e tem que tirar do núcleo familiar. Mas é muito melhor quando a gente consegue primeiro devolver a criança para o próprio núcleo familiar, conseguir fortalecer aquela família, né? Fazer a família se reestruturar é muito prazeroso, muito, a gente fica muito feliz quando a gente vê que a família se reergueu, né? Que a família conseguiu se reestruturar, tá indo para os atendimentos, conseguiu alguma coisa e conseguiu ter o filho de volta, né? Porque muitas vezes não é falta de amor, não é maus tratos, não é nada disso, é que a pessoa realmente precisa de ajuda, né?
E quando a gente faz isso, e quando a gente manda a criança, vai para uma família acolhedora, a gente fica muito mais tranquila, como a doutora falou, né, a doutora Cristina, porque sabe que ali ela está convivendo com a comunidade, né? Um dos princípios do ECA é essa convivência familiar, né? Comunitária. Então, a gente precisa fomentar isso na população, e o Ministério Público tem feito esse trabalho, né? A gente tem família acolhedora aqui na capital, tem em Campinas, né? Em outras cidades menores. Às vezes, esses dias a gente estava numa reunião e uma colega falou assim, eu tenho uma família acolhedora, mas a cidade é muito pequena. Então já é alguma coisa, né? Já se começa ali alguma coisa.